Nesse vídeo, eu quero te mostrar o jeito mais simples possível que você pode começar a treinar a meditação. E antes de começar esse vídeo, eu vou deixar uma indicação para você. Eu vou colocar aqui na descrição um vídeo onde eu explico por que eu acho que qualquer iniciante do zero no yoga não deveria fazer meditação. Recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo depois que você assistir esse aqui, porque lá eu explico o porquê de um iniciante não dever treinar meditação. Agora, se você já tem uma base mínima do yoga, aí eu acho que você pode começar a treinar, e aí esse vídeo é para você. E primeira coisa que a gente precisa entender é o que é meditação. E intencionalmente eu escrevi aqui meditação versus meditação. Por quê? Porque na verdade mesmo, quando você fala da técnica de meditação, tá? A gente está falando de um exercício, um treinamento que originalmente ele faz parte do yoga, ok? É um treinamento de meditação, uma técnica de meditação onde o objetivo é a parada das ondas mentais, ok? O objetivo é a parada das ondas mentais. Eu vou escrevendo enquanto eu vou construindo esse raciocínio junto com vocês, eu acho que isso vai ser muito didático. Não vai ter esse material aqui na descrição, mas você pode dar um print se você achar útil para você, beleza? Então, entenda, existem essas duas coisas. Existe a técnica de meditação, que é o que se faz dentro do yoga, e existe, eu vou colocar o termo meditação, tá bom? Por que eu vou colocar o termo meditação? Porque eu já ouvi algumas pessoas contestarem o que eu ensino dizendo, você está resumindo demais a meditação, porque semanticamente, se você olhar no dicionário, você vai ver, você vai descobrir que meditação é nada mais, nada menos do que refletir sobre algo, pensar sobre algo, coisas nesse sentido. Se você olhar no dicionário, eu não vou fazer isso agora, mas sei lá, se eu abrisse o Google Dicionário aqui, provavelmente ia ter uma definição parecida com isso. Então, pera lá, se eu te falei que a técnica de meditação tem por objetivo parar as ondas mentais, ou seja, parar o seu pensamento, e no dicionário diz que meditação significa refletir sobre algo, existe alguma grande incoerência aqui. Sim, existe, é verdade. Vamos entender essa incoerência. O que acontece? Meditação, o termo meditação, a palavra meditação, de fato, ela não descreve o que você faz quando você treina a técnica de meditação, ok? Por quê? Porque no Ocidente, o conceito de meditação é refletir sobre algo, pensar sobre algo. Inclusive, é algo que você tem dentro do catolicismo, tá? Os católicos, eles, pelo menos não sei se outras religiões também têm essa prática, tá? Mas que eu sei, não é da minha área, mas é só do conhecimento geral, os católicos eles fazem esse tipo de coisa. Seria coisa que os filósofos fazem. Eles meditam de pensar sobre alguma coisa, de conversar sobre uma ideia, de debater ideias, de bater um papo e chegar a novas conclusões e melhorar as ideias sobre as quais eles estão refletindo e por aí vai. Acontece que isso aqui absolutamente nada tem a ver com o que se faz quando você treina a técnica de meditação do yoga. O treinamento de meditação que é mais comum, mais difundido no Oriente, ok? Quando nós falamos em técnica de meditação, a gente tem por objetivo parar as ondas mentais. E como que você faz isso? Existem vários tipos de meditação. Entre eles, nós poderíamos eleger dois grandes grupos, que são a meditação do foco e a meditação do não foco, tá? Basicamente, esses dois grupos, eles definem muito bem os dois tipos de meditação que você tem, as duas possibilidades que você tem para meditar. Quando você fala em meditação do foco, a gente está falando de você concentrar a sua atenção em uma só coisa. Você prestar atenção em um só objeto e você chegar ao ponto de que essa concentração ela é tão entediante, ela é tão enfadonha para a sua mente, que a sua mente cansa
disso, ela fica entediada e ela para de funcionar. E no momento que ela para de funcionar, a, a sua consciência iria fluir por um canal mais sutil do que a mente, e esse canal é a intuição. Você com certeza já teve uma intuição. Intuição é quando você sabe de alguma coisa, mas esse conhecimento não vem para você por via lógica, por via de raciocínio lógico, por via de intelecto. Esse conhecimento vem para você porque sim, você sabe de algo porque você sabe. Você precisa ir atrás da confirmação daquilo. Você precisa buscar uma comprovação daquilo. Isso é extremamente comum no mundo da ciência, tá? No mundo dos pesquisadores aí, acadêmicos. Geralmente, esses caras eles têm uma intuição, eles têm uma ideia e no fundo, ele tem um certo nível de certeza de que aquilo ali que ele pensou, aquilo é um fato, aquilo é uma realidade. E aí o que ele faz depois disso, que ele teve a intuição, ele vai atrás de comprovar que aquilo de fato é verdade. Tá? Então, esse processo ele acontece com pesquisadores, por exemplo, mas o nosso dia a dia também está cheio de momentos que você tem intuições. Pô, você toma decisões às vezes no lapso de um segundo. Essa decisão provavelmente foi tomada por intuição. Ah, André, então sempre que eu tiver uma ideia assim, ela é uma intuição, eu estou sabendo de algo muito cabuloso que os outros não sabem? Não necessariamente, tá? A intuição também erra. Às vezes é só um devaneio. Uma vez eu vi um dado, a título de curiosidade, que sempre que você tem uma intuição, você precisa checar, você precisa conferir se aquilo ali é verdade ou não. Você pode ter uma intuição para tomar uma decisão no negócio, e aí você toma a decisão, vai dar certo? A média, tá? Se você acerta em 50% das suas intuições, você seria uma pessoa acima da média. Então vai ter vezes que você vai achar que você teve uma intuição, você sabe de uma coisa, que você teve uma grande ideia, e você testa aquilo e não dá certo. Acontece, tá bom? Não pense que é um poder meio mágico, assim, uma coisa que é 100% certeza, não é bem assim, mas a intuição está aí, ela acontece. E você deve estar atento a isso. E quando você treina a meditação, você estimula isso. E quando você entra num estado mais profundo de meditação, você tem contato direto com essa via de conhecimento que é intuitiva, que está além da lógica, que está além da razão. Esse é o objetivo da meditação, ok? No meu caso, no meu treinamento, no meu ensinamento, o que eu ensino para as pessoas é a meditação do foco. Ou seja, eu te mostro, eu te ensino a fazer um treinamento onde você vai saturar a sua mente, você vai cansar a sua mente de tanto focar numa coisa só e a partir disso você consegue parar a sua mente, ok? Quem treina a meditação do não foco, eu não tenho experiência com isso, tá? Mas de uma forma bem superficial, seria basicamente você fazer um exercício onde você busca não se apegar a nenhum pensamento. É como se fosse um treinamento de monitoramento aberto. Os pensamentos surgem e você busca não se apegar a nenhum pensamento e meio que se afastar, como se você quisesse entender que pensamento e você não são a mesma coisa. O pensamento existe, você existe e vocês não se confundem. E ao tentar fazer essa dissociação, você consegue não se apegar a nenhum pensamento e parar a sua mente também, tá? Então, existem várias formas, vários jeitos de você fazer a meditação do foco, e acredito que existam também várias formas de você fazer a meditação do não foco, ok? Esses dois grandes grupos, acredito que sejam as principais formas de você treinar a meditação técnica, tá? E aí eu já expliquei muito sobre o que é a meditação, e me esqueci do dilema linguístico. Vamos voltar nele. Uma vez que você entendeu que o objetivo da meditação é alcançar esse nível intuicional, tá? Levar a sua consciência para esse nível, você percebe que não tem nada a ver sobre refletir sobre algo quando a gente fala da técnica de meditação. Quando nós falamos de técnica de meditação, a verdade é que o termo que melhor ia explicar isso é a gente falar que você está em busca da intuição, certo? Você quer que a sua consciência flua para além da mente, então você quer que ela entre num nível intuicional. Porém, diferentemente do que acontece no seu dia a dia, onde as intuições vêm num lampejo, de repente, aí você tem uma ideia, e você testa isso, etc.
Quando você entra no estado de meditação mais profundo, quando você está treinando, você está treinando, tá? Você está tentando chegar lá. No momento que você chega lá, você alcança uma intuição que ela é mais estável. Você consegue permanecer mais tempo naquele estado intuitivo. Uma forma de expressarmos isso poderia falar de um estado de intuição linear, no sentido de que é, é um estado de intuição que você se mantém mais tempo do que aquele flash que você tem na rotina. Porém, intuição linear não quer dizer absolutamente nada. É um termo esquisito, né? O que quer dizer intuição linear? Imagina que toda vez que eu falasse que eu treino intuição linear, eu tivesse que dar toda essa explicação aqui para a pessoa. Ia ficar muito truncado, né? Ia ficar muito confuso. E por alguma razão, de alguma forma, a meditação, o termo, a palavra meditação, ela foi universalmente aceita para designar isso aqui, para designar a técnica de meditação. De alguma forma, isso foi difundido, isso foi universalmente aceito e todo mundo hoje entende que, quando eu falo sobre treinamento de meditação, as pessoas associam a técnica que se faz dentro do yoga, tá? Então, acaba-se usando esse termo, porém saiba que isso aqui não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Se você está comparando as duas coisas, provavelmente você não entende nada de uma delas, tá? Não que eu seja um grande conhecedor da meditação reflexiva dos filósofos, mas em termos de reflexão, ok, eu faço as minhas, mas saiba que são coisas diferentes, beleza? Entendido isso, um parênteses, um outro termo que poderia ser utilizado para designar o que você faz aqui na meditação é dhyana, tá? Mas é um termo técnico, é um termo sânscrito. Se você conversar com uma pessoa que pratica, que ensina yoga, ela vai saber do que você está falando, mas fora isso, acho que ninguém vai compreender você falar sobre dhyana, tá? É isso. Entendido que meditação e meditação são coisas diferentes, vamos pensar agora para quê, por que que você deveria treinar meditação. Olha, eu já dei a resposta, a verdade é essa. Na minha opinião, se você está preocupado em aumentar o seu foco, em controlar a ansiedade, em gerenciar o estresse, em melhorar a qualidade do seu sono e etc, 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 sinceramente, na minha opinião, você não deveria treinar meditação. Eu acho que tem formas muito mais fáceis, muito mais simples de você lidar com isso, tá? A meditação não é um treino fácil, não é uma técnica gostosinha de fazer, tá? Pelo contrário, ela é bem difícil, ela é bem desafiadora, ela é bem frustrante quando você tenta fazer as primeiras vezes e sua mente simplesmente não foca, ela divaga um absurdo. Então, assim, tem várias outras técnicas no yoga que vão ser muito melhores para você conseguir controlar a ansiedade, por exemplo, ou gerenciar o estresse, ou melhorar a qualidade do seu sono, tá? Verdade seja dita. Na minha opinião, eu gosto da ideia, eu defendo a ideia de que você deve praticar o yoga com foco na filosofia. E a meditação, ela é parte do yoga. Então, eu acho que se você está querendo treinar meditação para ficar menos ansioso, menos estressado e coisas nesse sentido, eu acho que você está subutilizando uma ferramenta poderosíssima que é a meditação. Essa é a minha opinião, tá? Então, por mim, você deveria treinar meditação se você quer alcançar isso aqui, esse estado de expansão de consciência, esse estado de intuição linear que eu descrevi para você anteriormente. Se eu fosse colocar em termos mais simples, isso também tem muito a ver com autoconhecimento. Em que sentido? Eu vou te explicar. Quando você começa a treinar bastante meditação, a meditação é como se fosse a musculação do cérebro, tá? Então, quando você começa a treinar a meditação num certo volume, numa certa quantidade de horas acumuladas, tá? Ao longo de um longo período de anos treinando diariamente, você consegue manter o seu organismo, o seu cérebro, o seu sistema, os seus órgãos, enfim, biologicamente, o tempo passa para todo mundo, mas biologicamente você consegue manter o seu organismo cerca de 15 anos mais jovem, tá? Isso é uma estimativa aí científica e tal, eu não ligo muito para esses dados, mas serve para ilustrar que
você mantém o seu corpo, o seu organismo mais saudável e mais jovem. Você mantém a sua juventude, vamos dizer assim. Isso tem tudo a ver com saúde e longevidade. E um pouco disso vem pelo fato de que, quando você treina o seu cérebro, você treina a sua atenção, você treina a sua concentração através da técnica de meditação que se faz dentro do yoga, você estaria conseguindo mudar a forma de certas partes do seu cérebro. Você consegue gerenciar melhor as suas emoções. Você consegue controlar melhor o fluxo emocional, de tal forma que se era ansioso, você vai continuar sendo? Sim, você vai continuar sendo, mas a oscilação emocional ela vai se reduzir, tá? Então você tem uma série de efeitos de quando você treina a meditação e todo esse processo de mudança da sua conformação cerebral faz com que você comece a irrigar melhor o seu cérebro e treinar e desenvolver mais o seu cérebro. E você já deve ter ouvido falar de uma história que nós utilizamos, sei lá, 4 a 8% do cérebro, o resto está lá inutilizado. Não é que esteja inutilizado, é que nós não temos consciência. E quando você começa a treinar a meditação, você começa a acessar o seu inconsciente, essa parte do cérebro que está funcionando no automático. E ao acessar o seu inconsciente, o seu subconsciente, você mergulha num processo de autoconhecimento. É exatamente isso que acontece. Então, esse autoconhecimento vem de você ter percepções, ok? Do seu inconsciente e do seu subconsciente. Por vezes, eu treino meditação. Isso me gera ideias, insights e reflexões que depois da meditação, ao longo do dia, eu acabo meditando no sentido de refletir sobre isso, sobre o que eu pensei, sobre o que me veio de ideia na cabeça, e converso com minha esposa, e às vezes ensino isso para algum aluno, ensino a partir da minha percepção, ensino algo, e ao explicar aquilo eu começo a entender melhor o que aconteceu dentro da minha cabeça, tá? Quando você tem essa percepção do seu inconsciente, do seu subconsciente, você começa a se conhecer melhor. E ao se conhecer melhor, você começa a entender melhor por que você faz o que você faz. Porque você faz as coisas do jeito que você faz. E através dessa percepção, você consegue mudar a sua forma de agir. Você consegue mudar a sua forma de expressar a sua personalidade no mundo. Tá? Então você consegue ressignificar aquelas informações que estão ali para você. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo prático disso. É... Ah, vamos lá. Vamos imaginar que você é uma pessoa que é extremamente pão duro. Você é muito mão de vaca. Tá? Você não gasta dinheiro com nada, você só quer guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. E todo o dinheiro que você ganha, você quer guardar, 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 guardar. Isso é bom porque você sempre tem um dinheiro guardado, mas isso é ruim porque você não faz mais nada na sua vida. Você não viaja, você não compra coisas que você gosta, você não investe em aprimoramento pessoal, você não investe em conhecimento, você simplesmente guarda. Você é o que popularmente se chama como mão de vaca. E aí, beleza. E para você tá tudo bem isso, tá? Você não tá nem aí para isso, tá tudo certo, e de repente você começa a treinar meditação. E você tá lá treinando sua meditação, e um belo dia você tem um insight, você tem uma percepção de que você se recorda de uma vivência que você teve em algum momento na sua vida, onde você estava conversando com o seu pai, e o seu pai falou que tem que guardar dinheiro, porque se você não guardar dinheiro, você nunca vai ter dinheiro para envelhecer com saúde e segurança. E aí, opa, pera, eu não lembrava disso. Eu vivi isso estava guardado aqui na minha cabeça, mas eu não lembrava disso. E agora que eu lembrei, peraí, será que eu não estou sendo tão mão de vaca porque eu ouvi isso e eu estou querendo seguir esse ensinamento cegamente? E você começa a refletir sobre isso e de repente você fala, não, peraí, eu vou tentar, vou experimentar investir um pouco mais, vou ver como que é isso. E você começa a mudar a sua relação com o dinheiro a partir de uma percepção que você teve que estava lá guardada no seu inconsciente, no seu subconsciente, tá? Acho que é um exemplo que dá para entender. Então seria isso, você começa a entender o porquê você faz as coisas e ao entender o porquê que você faz aquilo que você faz, você começa a, como eu posso dizer, você começa a mudar o seu comportamento. Você começa a ressignificar as coisas para você mesmo, ok?
Então, no fundo, isso seria um motivo que eu acredito ser mais útil para você fazer meditação, tá? Isso é uma boa causa, isso é fazer meditação por um bom motivo. Isso é você fazer meditação ou fazer yoga, porque você está buscando realmente vivenciar essa filosofia integrada ao seu dia a dia, à sua rotina, e você está buscando fazer uma transformação profunda em você mesmo. Eu acredito que se você quiser buscar meditação por isso, eu acredito que ela é uma ferramenta fantástica, talvez uma das melhores, para te conduzir nessa jornada. Ah, André, mas tem, sei lá, terapia, psicanálise que pode te ajudar nesse acesso aí ao inconsciente, ao subconsciente. É verdade, é bem verdade. Inclusive, uma terapia, uma psicanálise, uma constelação, sei lá, você teria esse acesso de forma muito mais fácil, porque você tem alguém te orientando, te dirigindo nisso e, e te ajudando, né, a lidar com tudo isso que está acontecendo. Na prática do yoga, isso é um processo mais introspectivo. Vai demorar mais tempo. A verdade é essa. Vai demorar muito mais tempo, porque ele é um processo lento, gradual. Eu tenho, inclusive, um aluno que outro dia, conversando com ele, eu perguntei sobre... a gente estava falando sobre alguma coisa de terapia e a conversa chegou nessa coisa de constelação. E eu perguntei para ele, ei, você gosta de fazer constelação? Ele disse, não, eu odeio. Eu falei, pô, mas por quê? Você curte essas coisas, né? De terapia, de autoconhecimento, etc. Pô, cara, mas quando eu faço constelação, vem informação demais de uma vez. E aquilo me incomoda, aquilo me deixa mal. Eu não fico bem com aquilo. Aquilo é algo que me faz sofrer. Eu falei, caramba, olha só. E a prática do yoga? A prática do yoga, tendenciosamente, se você for bem orientado na sua prática, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o processo é lento e gradual. E ao mesmo tempo que você vai se conhecendo, você vai utilizando as outras técnicas para você melhorar a sua performance em outras áreas. Você está fortalecendo o seu corpo, você está mudando a circulação sanguínea, você está mudando o funcionamento do seu cérebro. Então tem uma série de outras técnicas que vai te amparando para que esse processo ele seja mais lento, mais gradual, não seja uma porta na sua cara. Você deve conhecer alguém que foi para terapia e voltou bravo falando que não gosta da terapeuta. Por quê? Porque ela falou umas verdades que você não estava pronto para ouvir. A verdade é essa. Quando você busca esse caminho de autoconhecimento pelo yoga, as verdades elas vão surgindo muito lentamente. E a tendência é que quando elas surjam para você, foi você que descobriu, não foi alguém que chegou e jogou isso na sua cara. E aí você tende a aceitar isso melhor. Até porque todo o tempo de prática passado, ele foi te preparando para receber essa verdade de uma forma mais leve, mais tranquila e mais consciente, tá? Eu gosto desse caminho por quê? Porque você gera transformação profunda e você gera transformação de dentro para fora. Então você vai mudando as coisas internamente até que um dia você consegue ter insights e expressar o seu comportamento de uma forma diferente. Mas é uma mudança profunda. Começou lá dentro, começou te preparando para surgirem as verdades para você e você aceitar elas, tá? Então, eu gosto muito desse caminho por isso. Então, se você quiser meditar, medite em busca desse autoconhecimento. E saiba que vai ser uma jornada mais longa, sim, porém muito prazerosa, se você aprender a curtir o processo, tá? Se você quiser fazer isso com a minha ajuda, com o meu acompanhamento, Comunidade Sattva é a minha mentoria em grupo onde eu ensino tudo que eu sei. Eu sempre estou atualizando mais e mais aulas ali, sempre ao vivo, e enfim, eu sempre estou colocando mais aulas lá. Conforme eu estou estudando, que eu faço isso todos os dias, conforme eu estou estudando, conforme eu estou praticando, conforme eu estou descobrindo coisas novas e tendo experiências novas, eu sempre estou compartilhando isso lá na comunidade Sattva. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição. Beleza, entendido para que você deveria meditar? Essa imagem aqui designa, mostra a minha visão sobre esse processo de você mergulhar mais fundo no autoconhecimento e viver um estado de muita leveza, de muita satisfação, tá? Eu não vou entrar a fundo nessa imagem, inclusive no outro vídeo que eu recomendo que você assista e vai estar na descrição deste vídeo, eu explico melhor isso aqui, mas basicamente você precisa desenvolver muito força física com os asanas no yoga para você estabilizar o seu corpo. Você precisa treinar bastante pranayama para você estabilizar as suas emoções. A meditação estabiliza a sua mente e tudo isso
é a base necessária para você alcançar um estado que eu chamei aqui de um estado de sattva. Opa! Sattva significa o quê? Sattva é um termo sânscrito que significa sabedoria, conhecimento, prosperidade, estabilidade. E seria esse estado de bem-estar, de plenitude que você alcança quando você está com essa pirâmide bem construída. Então, se você está praticando yoga na sua rotina, inclusive a meditação, você tende a estar bem. A vida parece mais colorida, as coisas parecem mais fáceis, você fica mais otimista, tudo muda. É isso que eu chamo de sattva. Não necessariamente você alcançou o estado profundo de meditação que anos e anos de prática a fio vão exigir para você chegar lá. Mas o simples fato de estar fazendo, de estar cuidando do seu corpo, da sua emoção e da sua mente, fazem com que você viva a sua rotina num estado de estabilidade, de felicidade, de plenitude, de gratidão. Isso também é um ótimo motivo para você praticar meditação. Mas, como eu disse, tudo isso não vem da noite para o dia. Eu acho um pouco insincero, se é que existe essa palavra, eu acho um pouco insincero dizer para você, treine meditação e em 5 dias você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser menos estressado, etc. Talvez isso aconteça? Talvez sim. Mas se eu te prometer isso e você fizer por 5 dias e melhorar a sua ansiedade, melhorar o seu estresse, no 6º dia você vai parar. E no 7º dia você vai estar ansioso de novo. Então não vai resolver o problema. Agora, se você quiser começar por causa desse autoconhecimento e você estiver disposto a se dedicar por muito tempo, com dedicação, com disciplina e com afinco, você vai gerar uma mudança real, interna, e você vai aprender a lidar com a sua ansiedade, e você vai conseguir lidar com isso de forma permanente, desde que você esteja disposto a fazer o treinamento, a prática de forma permanente, tá? Então, por isso que eu não falo que você vai ter resultado rápido, porque pode ter, pode, mas não vai ser um resultado que vai durar, vai ser um resultado passageiro. Você precisa se dedicar. Entendido tudo isso, inspirado você, esclarecido você sobre meditação e por que você deveria fazer, vamos lá. De forma simples, prática e objetiva. Como que você deve treinar meditação? Eu acredito em 3 passos para você fazer isso. Primeiro, você precisa relaxar bem o seu corpo. Segundo, você precisa colocar a consciência. Terceiro, você precisa se concentrar no objeto. Vamos entender isso? Relaxar o corpo. Onde existe tensão, a energia não circula. Quando você vai treinar meditação, técnica, você tem que trazer a sua energia até aqui, ó, até o Agnya Chakra. Ela tem que chegar aqui. Se eu estiver meditando igual eu me concentro para ir no computador, pode reparar, as pessoas vão usar computadores e fazem assim. Se você estiver assim, aqui está tenso. A energia não chega nessa região. Se eu me sentar para meditar e meus ombros estiverem assim, tensionados, a energia não passa aqui, ela não vai chegar no meu Agnya Chakra. Então a primeira coisa que você tem que fazer, sentou para meditar? Calma. Solta o relógio, solta o metrônomo, solta o timer, solta o timer ali, vou meditar durante 5 minutos. Senta, fecha os olhos, simplesmente respira fundo e relaxa. Descontrai. Tenta perceber onde existe tensão e vai soltando todo o seu corpo. Fazer isso ainda não é um exercício de meditação, ainda não é uma técnica de meditação, mas é um passo essencial para que, na hora que você fizer a técnica em si, você tenha resultado. Então, começa por aí. Relaxa. Se você ficar 5 minutos descobrindo que você está muito tenso, tá tudo bem. Foi o seu exercício de hoje. Amanhã você faz de novo, tá? Mas vamos supor que rapidamente você percebeu onde estavam as tensões, você relaxou, você descontraiu, você sente que seu corpo está bem solto agora. O que é um indicativo disso? Quando você relaxa muito, mas muito mesmo, para valer, você tem uma sensação, uma percepção que as pessoas chamam de sensação de voo. Parece que o corpo não existe, sabe? Parece que o corpo está levitando, vamos dizer assim. Então, se você chegar nesse estado, aí sim você chegou num bom nível de relaxamento e de descontração do seu corpo. Chegado nesse estado, aí sim você pode passar para o segundo passo. Colocar a consciência. Onde você vai colocar a consciência? Onde você quer que a energia chegue.
que é intercílio Agnya Chakra. Mantendo aquele relaxamento completo, você põe a consciência aqui. O que você vai fazer? Você só vai prestar atenção aqui. Você não precisa imaginar nada, você não precisa pensar nada, você não precisa brigar com seus pensamentos. Você só precisa prestar atenção aqui. Se você pôr atenção aqui, se você localizar a consciência aqui por tempo suficiente, vai chegar um momento que você tem a sensação de que parece que essa parte do crânio está crescendo. Dá uma sensação de que isso aqui está ganhando volume. Quando isso acontece, a energia chegou aqui. Tá? Por isso que tem essa percepção de que a cabeça está pesando, de que ela está crescendo, de que o sangue, tem mais sangue aqui. A sensação é essa, tá? E aí, quando você fez isso, você conseguiu, de fato, colocar muita consciência nessa região. Feito isso, agora sim é hora de você se concentrar em um objeto. Como eu falei, eu treino a meditação do foco. Então eu vou concentrar a minha atenção em um único objeto. Que objeto é esse? Pode ser qualquer imagem, qualquer som ou qualquer mistura dessas duas coisas, tá? Então pode ser uma imagem, pode ser pode ser um som e pode ser imagem e som. Como assim? Por exemplo, o que eu recomendo? Utilize elementos da natureza. Isso aqui facilita muito a sua vida, porque é muito mais efetivo. Utilize elementos da natureza. Por exemplo, um sol. Você pode imaginar o sol poente. Depois que você fez a etapa 1, a etapa 2, chegou na etapa 3, imagina a imagem de um sol e mantém ali. Simples, puro e belo, sem devagar sua atenção agora. Você concentra no sol, vai passar um tempo, você vai começar a pensar em outra coisa, você volta a atenção para o sol, e você vai pensar em outra coisa, você volta a atenção para o sol, e assim sucessivamente. Tá? Tem que ser o sol? Não, pode ser o sol, pode ser a imagem da lua cheia, pode ser a imagem da lua crescente, pode ser a imagem de uma cachoeira, pode ser a imagem, sei lá, de uma gota d'água, pode ser a imagem de uma chama de uma vela. Inclusive, você pode colocar a chama da vela na sua frente mesmo e abrir os olhos e se concentrar sobre ela. E, enfim, pode ser absolutamente qualquer objeto, tá? Som, você pode usar o som da chuva, o som de uma cachoeira, o som de um riacho, o som do crepitar das chamas de uma fogueira, o som do Om. É muito comum o pessoal gostar do mantra Om para fazer meditação. Pode usar o traçado do Om, aquela sílaba que parece um 30, não é, tá bom? Mas parece um 30. Você pode usar aquilo ali também como imagem de meditação. Ou você pode combinar as duas coisas. Por exemplo, imagine o Om e mentalize o som do Om. Imagine uma fogueira e mentalize o som dessa fogueira. Ou então, imagine uma fogueira e liga lá no Spotify um som de fogueira. E por aí vai. Tá? Você pode brincar com isso. O que é o importante? Antes de começar o seu exercício, já tenha em mente qual vai ser o objeto de concentração. Senão, na hora que chegar aqui, você vai se perder. Tá? Então, já decida. Eu vou meditar hoje sobre a imagem da lua cheia. E aí você começa o exercício. Durante essa semana, eu vou fazer a lua cheia. Beleza, faz uma semana de treinamento diário. Semana que vem, vou experimentar fazer com o som da fogueira. E aí você faz isso durante uma semana. Na outra semana, eu vou experimentar fazer com o Om. Faz isso durante uma semana. E assim vai testando. Depois de um tempo testando, você vai descobrir que tem um desses objetos, seja um som ou seja uma imagem, vai descobrir que você tem mais afinidade com um deles. A partir de então, você treina com aquele que você tem mais facilidade e torna isso sua rotina. Tá? Esse é o passo a passo. É simples. A verdade é que é simples, dá para você começar hoje. Mas, na minha visão, se você for começar hoje, comece pelos motivos certos, tá bom? Comece com a cabeça certa, não esperando milagres daqui 5 dias. E recomendo fortemente, vai lá e assiste o vídeo onde eu falo por que iniciantes no yoga não deveriam fazer meditação, tá? Agora, se você vê ele, se você é iniciante e ainda assim você quer meditar, manda ver. Eu não acho que você deveria, mas manda ver. E se você não é iniciante e quer colocar tudo isso aqui em prática, faça, porque eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados no longo prazo, tá bom? Não é mágica. E querendo o meu acompanhamento para você praticar, Comunidade Sattva, link tá na bio. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!